Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Essa é a nossa quinta aula da disciplina Direito Processual Penal 3 do curso de Direito da FACAP. Nós fizemos uma avaliação, a primeira avaliação que envolveu as nossas aulas anteriores, o conteúdo das aulas presenciais e das aulas remotas. Concluímos a nossa primeira unidade e fizemos a nossa primeira avaliação. Então essa aula é já do conteúdo da segunda unidade. Inicialmente quero inclusive parabenizar a turma pelo desempenho na avaliação. Eu considerei que foi uma avaliação produtiva. Acredito que a turma conseguiu desempenhar bem a disciplina Direito Processual Penal 3. No geral, a avaliação foi satisfatória, mesmo nesse período, ainda que as aulas estão sendo ministradas à distância. Então nossa avaliação teve que ser adaptada, mas conseguimos aí manter dentro do que é possível fazer um bom desempenho. A turma está realmente conseguindo manter um nível de aprendizado. Então fico contente que a gente tenha conseguido aí dar continuidade à nossa disciplina. Então, voltando ao nosso conteúdo, nós estudamos até agora, estudando procedimentos e atos processuais. Nós falamos sobre procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário. Nós vamos iniciar agora o estudo do procedimento comum sumaríssimo. Então, dentro daquela classificação que inclusive é adotada pelo nosso Código de Processo Penal, o procedimento comum ele se desdobra em procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário e procedimento comum sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo ele passou a ter previsão especificamente na Constituição de 88, quando no artigo 98, inciso 1 do Código de Processo Penal, artigo 98, inciso 1 da Constituição Federal de 88, estabeleceu que a União, no Distrito Federal e territórios dos estados, deveriam criar juizados especiais, tanto no âmbito civil como no âmbito criminal. No caso no âmbito criminal, para julgar as infrações de menor potencial ofensivo, mediante um procedimento oral e sumaríssimo, nas hipóteses previstas em lei. Pois bem, com a Constituição de 88, então, nós tivemos aí inaugurada no texto constitucional a chamada justiça consensual no âmbito criminal. Isso foi regulamentado por meio da Lei 9.099/95, que passou a ter vigência em 26 de novembro de 95, instaurando assim a jurisdição uma espécie de jurisdição no processo penal, que é chamada de jurisdição consensual. A Lei 9.099 de 95, ela regulamenta o juizado especial criminal no âmbito dos estados. E a Lei 10.259 de 2011 instituiu os juizados no âmbito da Justiça Federal. Então vejam, até o advento da Lei dos Juizados Especiais Criminais, tanto no âmbito estadual como no âmbito federal, a única forma de aplicação do direito penal era por meio de uma chamada jurisdição de conflito, ou a jurisdição tradicional, em que se tem a instalação de um processo contencioso, onde se há uma pretensão acusatória e há a reação defensiva. Então você coloca numa jurisdição contenciosa as partes por meio de uma pretensão acusatória e uma reação defensiva, como nós estudamos no procedimento comum ordinário e o procedimento comum sumário. Com o surgimento da Lei dos Juizados Especiais, essa jurisdição conflituosa passa a ter espaço para a chamada jurisdição de consenso. E nessa jurisdição de consenso
se evita ao máximo a instauração de um processo penal, e o que se busca é um acordo, uma espécie de consenso entre as partes, né? O autor do fato e o ofendido, com reparação voluntária dos danos, aplicação de pena não privativa de liberdade. Então, procurando-se ao máximo a instauração do processo penal, tá? Essa espécie de jurisdição consensual no âmbito criminal não se tinha ainda no nosso ordenamento jurídico. Então foi inaugurada realmente com a Lei 9.099 de 95, conforme previsto na Constituição de 88, e seguiu também nos anos 90 diversas outras leis, tanto no Brasil como no mundo, aquilo que a doutrina chama de segunda velocidade do direito penal. Essa classificação em velocidade do direito penal é uma classificação teorizada por um professor espanhol chamado Jesus Maria Silva Sanches, né? Que na sua obra Expansão do Direito Penal, ele fala dessa nova vertente da expansão do direito penal, no sentido de que nessa segunda fase se busca a não aplicação de pena privativa de liberdade, ou seja, se prioriza outras espécies de pena em outras espécies de sanção penal, e com isso também é possível aí minimizar ou até flexibilizar as normas de garantia dentro do processo penal, chamadas flexibilização do sistema penal. Como a gente sabe, nós temos garantias que elas são próprias do sistema penal acusatório. Então, princípios tradicionais nessa nova vertente, né? Os princípios tradicionais da jurisdição conflitiva, como a inderrogabilidade do processo, a obrigatoriedade da pena, a obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal, eles são de certa forma mitigados. Esses princípios tradicionais eles são mitigados com o juizado especial criminal, porque no juizado especial criminal outros princípios passam a ter relevância. É um novo paradigma de modelo processual, né? É um novo modelo processual que põe em destaque aí princípios como oportunidade, disponibilidade da ação penal, discricionariedade regrada e a busca do consenso, tá? Então, com base nessa nova vertente, né, em que você flexibiliza um sistema penal que é muito fechado, você passa a ter aí a possibilidade de, inclusive, o Ministério Público não ajuizar uma ação penal, não oferecer ação penal pública, oferecendo uma transação penal. É possível que a vítima faça um acordo com o autor do fato, e com isso renunciando ao direito de queixa e de representação, como nós vamos ver. Então, a Lei 9.099 ela trouxe essa nova vertente e também introduziu aquilo que se chama de medidas despenalizadoras. Por meio da Lei 9.099 nós passamos a ter as chamadas medidas despenalizadoras. Quais são as principais que estão presentes aí na Lei 9.099? Composição dos danos civis, nós vamos estudar isso especificamente, composição dos danos civis. A transação penal, tá? É uma outra medida despenalizadora que visa a não aplicação de pena privativa de liberdade. Enquanto a composição dos danos civis se busca uma reparação de natureza civil, na transação penal o membro do Ministério Público oferece a possibilidade do autor do fato cumprir um outro tipo de pena que não seja a privativa de liberdade, ok? Também se
teve com a Lei 9.099 a necessidade de representação nos crimes de lesão corporal leve e lesão culposa, que antes eram crimes de ação penal pública incondicionada, e passou a exigir a representação nesses crimes. Nós vamos também tratar sobre isso, com a exceção, no caso de lesão leve, ser no âmbito familiar e doméstico contra a mulher, tá? E a suspensão condicional do processo, que também é uma medida despenalizadora, certo? Também se inaugurou com a Lei 9.099 o que se chama de medida descarcerizadora, evitando o que se chama de prisão em flagrante. Nos casos dos crimes de menor potencial ofensivo, bem como as contravenções penais, o autor do fato, após a lavratura de um termo circunstanciado de ocorrência, conhecido também como TCO, porque nos crimes de menor potencial ofensivo, entendido assim aqueles com a pena de até 2 anos e as contravenções penais, não se lavra prisão em flagrante, sim o chamado termo circunstanciado de ocorrência. Isso foi inaugurado com a Lei 9.099 em 95. Então, termo circunstanciado de ocorrência evita a lavratura do auto de prisão em flagrante, e o autor desse fato pode ser imediatamente encaminhado ao juizado ou se comprometer de a ele comparecer, tá? Em dia e hora marcado, né? E nesse caso não se lavrará o auto de prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, tá? Então, evitando assim o encarceramento inicial por meio desse procedimento de prisão de natureza ainda administrativa, que é a chamada prisão em flagrante, tá? Então, com a Lei 9.099 não se lavra a prisão em flagrante, a pessoa se compromete a comparecer na sede dos juizados justamente para realizar algo chamado audiência preliminar, que nós vamos estudar ainda, tá? Então, quais são os princípios que regem o juizado especial criminal? Então, eu vou encaminhar para vocês o material, como eu já estava fazendo, para acompanhar a aula, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o material que eu vou encaminhar para vocês. Então, são princípios que regem aí o juizado especial criminal. Princípios da oralidade. Nós vamos ver que no procedimento sumaríssimo, seja na primeira fase, chamada fase preliminar, ou até na fase procedimental propriamente dita, se busca que os atos sejam praticados preferencialmente por meio oral. Então se busca aí a oralidade, também a simplicidade dos atos, tanto é que não é permitido no juizado especial criminal, nós vamos ver também, a citação por edital, por ser uma forma muito, vamos dizer assim, já mais burocrática de citação, tá? Não condiz com a simplicidade da citação por edital. A informalidade, tá? Então se admite, por exemplo, vários tipos de intimação, não, se preza aqui pela informalidade. Como eu disse para vocês, aqui se acaba flexibilizando algumas garantias processuais para exatamente preservar a informalidade. A economia processual, então os atos são praticados, por exemplo, normalmente tudo numa única audiência, se resolve tudo numa única audiência, e celeridade processual, que busca realmente resolver logo aquele caso, e por isso o procedimento é chamado também de sumaríssimo, tá? Então, eu coloquei no material aqui para vocês acompanharem, que eu estava falando logo no início, tá? E dando continuidade, vamos falar então da competência
do Juizado Especial Criminal. Seguindo aqui o material. Então, se eu tenho qual é a competência então dos juizados especiais criminais? Com relação às infrações penais, a competência do juizado ela é fixada com base em 2 critérios. A doutrina então firma aí 2 critérios para fixar a competência no juizado especial criminal. A primeira delas é a natureza da infração penal. Então, nós já vimos, inclusive, na classificação lá estabelecida no Código de Processo Penal, a natureza da infração penal. No caso do Juizado Especial Criminal, são as chamadas infrações de menor potencial ofensivo. Tá? Nós vamos ver o conceito de infração de menor potencial ofensivo. Então, o primeiro critério para fixar a competência dos juizados especiais criminais é a natureza da infração penal. No caso, tem que ser infração de menor potencial ofensivo. Nós vamos ver o conceito de infração de menor potencial ofensivo ainda. Ok? E o segundo critério é a inexistência de circunstância que desloque a competência para o juízo comum. Então, eu tenho o primeiro critério, infração de menor potencial ofensivo, certo? O segundo critério é, ainda que seja uma infração de menor potencial ofensivo, não pode ocorrer uma circunstância que desloque a competência para o juízo comum. Então, mesmo que seja infração de menor potencial ofensivo, se ocorrer uma circunstância que a lei prevê, que a própria lei prevê, essa competência será deslocada para o juízo comum. Tá? Então, não pode acontecer uma dessas circunstâncias. Como, por exemplo, a impossibilidade de citação pessoal do autuado. Quando não é possível citar pessoalmente, teria que fazer a citação por edital. No juizado especial criminal, não é possível a citação por edital. Neste caso, a competência será deslocada para o juízo comum. Tá? Então, neste caso, é uma forma de deslocamento da competência. Tá? Uma outra forma é nos casos de conexão e continência com crimes comuns ou até um crime com um procedimento especial. Então, aí nós teremos também o deslocamento da competência por causa da conexão ou continência. Tá? E outro caso, e a outra situação é no caso de complexidade da causa. Se envolver complexidade, mesmo em se tratando de infração de menor potencial ofensivo, será deslocada a competência, tendo em vista que não é possível, diante dos princípios da celeridade, economia processual, informalidade, que essa causa seja processada no juizado especial criminal. Então será deslocada a competência. Então, com isso, a gente verifica que são 2 critérios. Então, natureza da infração, ou seja, tem que ser infração de menor potencial ofensivo, e a inexistência de alguma dessas circunstâncias que acabei de falar para vocês, que desloque a competência para o juízo comum, certo? Então, dessa forma, a gente fixa aí a competência dos juizados especiais criminais. Vamos falar então, já que nós falamos que um dos critérios é a natureza da infração penal, ou seja, tem que ser infração de menor potencial ofensivo, vamos entender então o que é o conceito de infração de menor potencial ofensivo. O que é infração de menor potencial ofensivo? Veja só, a lei 9.099 de 95 estabelece no seu artigo 61 aqui o que se considera infração de menor potencial ofensivo. Vou mostrar para vocês aqui o artigo 61 da lei,
que nos traz aí o conceito de infração de menor potencial ofensivo. Então, o artigo 61 da Lei 9.099 diz o seguinte: considera-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei considera-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos dessa lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Então vejam, todas as contravenções penais, tá? Independentemente da pena, e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Então tem que ser até 2 anos a pena máxima cominada para o crime, ok? E que pode ser cumulada ou não com multa. A multa então não interfere aí no conceito de menor potencial ofensivo, ok? Então dessa forma nós temos aí o conceito de infração de menor potencial ofensivo. Perceba-se que a lei não faz qualquer ressalva quanto à sujeição a procedimento especial. Então não importa que a lei faça alguma menção de que aquela infração tenha previsto em algum procedimento especial, vai como regra aplicar todo o procedimento de natureza especial, tá? Esse conceito de infração de menor potencial ofensivo. Como o conceito aí leva em consideração a pena máxima prevista para o delito, caso haja causa de aumento ou diminuição de pena, como eu já falei para vocês isso, deve-se buscar sempre o máximo da pena possível. Logo, em se tratando de causas de aumento de pena, aplica-se o quanto que mais aumenta a pena. Em se tratando de causa de diminuição, o quanto que menos diminui a pena, tá? Em se tratando de concurso de crimes, deve-se se somar e for superior a 2 anos, a competência passa a ser do juízo comum, tá? Contudo, não impede a aplicação dos institutos despenalizadores para a infração de menor potencial ofensivo. Nós vamos ver isso mais à frente, ok? Então, esse é o conceito de infração de menor potencial ofensivo, previsto aí na Lei 9.099 de 95. Conforme a gente já estava falando, é um conceito que leva em consideração a natureza da infração penal. Contudo, eu vou falar para vocês de algumas observações, tá? A primeira delas, e a gente já tratou sobre isso, é o que prevê o Estatuto do Idoso, no artigo 94 da Lei 10.741 de 2003. Eu disse para vocês que no caso do Estatuto do Idoso, infração prevista no Estatuto do Idoso, se a pena for de até 4 anos, eu posso aplicar o procedimento sumaríssimo, tá? A pena de até 4 anos, ou seja, saio desse patamar de até 2 anos, eu posso ir até 4 anos. Contudo, conforme julgamento do Supremo na ADI 3.096, muito embora se aplicando o procedimento sumaríssimo, se a pena máxima da infração superar os 2 anos, eu só posso aplicar o procedimento sumaríssimo. Eu não posso aplicar os institutos despenalizadores para o autor do fato, como por exemplo composição civil, transação penal, não é possível aplicar, tá? Agora, se a pena da infração for de até 2 anos, aí eu sigo toda a regra já do procedimento da Lei 9.099, ou seja, tanto o rito sumaríssimo como também os institutos despenalizadores, tá? Então, essa é a primeira observação. A segunda observação
a respeito do conceito de infração de menor potencial ofensivo diz respeito aos acusados com foro por prerrogativa de função. Nós sabemos que algumas pessoas, em razão da função que desempenham, pelo cargo que ocupam, têm o chamado foro por prerrogativa de função. Então serão julgados nos tribunais, seja nos tribunais de segundo grau ou nos tribunais superiores, conforme as regras previstas na Constituição ou na legislação ordinária. Então, nestes casos em que não serão julgados no âmbito dos juizados, mesmo em se tratando de infração de menor potencial ofensivo, serão aplicados a eles os institutos despenalizadores. Então, é possível, por exemplo, que no âmbito dos tribunais de segundo grau ou tribunais superiores sejam aplicados aí os procedimentos previstos aí os institutos despenalizadores, como transação penal, composição civil, a esses processos que tramitam nos tribunais em razão do foro de prerrogativa de função, desde que se trate de infração de menor potencial ofensivo, ok? Uma terceira observação diz respeito aos crimes eleitorais, tá? Crimes eleitorais estão previstos no Código Eleitoral, tá? E prevalece aí no entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que as infrações penais estabelecidas no Código Eleitoral têm um procedimento especial, certo? Então, via de regra, não são de competência dos juizados especiais. Nós temos no Código Eleitoral diversas infrações penais com a pena de até 2 anos, que a pena não supera 2 anos, tá? Contudo, também se admite a aplicação nessas infrações penais, mesmo não sendo processadas no âmbito dos juizados especiais criminais, a aplicação das medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099 de 95, tá? Salvo para aquelas infrações previstas no Código Eleitoral, em que se tem uma pena aí específica desse tipo de infração penal, como por exemplo cassação de registro de candidato, e dentre outras espécies de penas que são específicas desse tipo de infração penal. Mas, regra geral, se a infração for de menor potencial ofensivo, ou seja, pena de até 2 anos, pena máxima combinada de até 2 anos, apesar de aplicar o rito especial do Código Eleitoral, serão aplicadas as medidas despenalizadoras, como a composição civil e a transação penal, ok? Mais uma exceção, mais uma observação, né? Uma observação diz respeito aí aos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Já falei sobre isso com vocês e aqui repito. O artigo 41 da Lei 11.340 de 2006 proíbe a aplicação, no caso desses tipos de crime, de violência doméstica e familiar contra a mulher, da Lei 9.099 de 95. Logo, não é possível aplicar o rito sumaríssimo à lei, no caso de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Então não é possível aplicar a lei dos juizados, ainda que a pena para este crime, como por exemplo a lesão corporal de natureza leve, não é possível falar aí em procedimento sumaríssimo e nem das medidas despenalizadoras. Então não posso aplicar nem o procedimento nem as medidas despenalizadoras, ok? Então
essa regra tem que ficar muito clara para vocês. Inclusive, isso já foi julgado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade do artigo 41 da Lei 11.340 de 2006, ok? Uma outra observação que eu também coloquei aí para vocês é no que diz respeito à existência de conexão e continência. Se houver conexão e continência entre uma infração de natureza comum e uma infração de menor potencial ofensivo, aí neste caso, na reunião desses processos, que podem ser no juízo comum ou no tribunal do júri, tá? Eu não posso aplicar o procedimento sumaríssimo. Então vamos imaginar aí um crime de homicídio juntamente com um crime de, por exemplo, de menor potencial ofensivo, um crime de ameaça, tá? Eu tenho que julgar no procedimento, utilizando o procedimento especial do tribunal do júri, tá? Vai prevalecer aí a infração de maior gravidade. No caso, a infração prevista, a competência do júri, ela sempre prevalece diante das demais infrações penais. Então, mesmo julgando o crime de homicídio e o crime de ameaça, eu vou ter que aplicar o procedimento especial do tribunal do júri, tá? Mas eu posso aplicar para o crime de ameaça os institutos despenalizadores, como, por exemplo, a possibilidade de transação penal e composição civil do dano. Então não posso aplicar o procedimento sumaríssimo, mas eu posso aplicar aí os institutos despenalizadores em se tratando de conexão e continência, tá? Então essa é uma outra observação que vocês precisam ficar atentos, tá? Uma outra observação que eu coloquei, inclusive isso gera uma grande discussão na doutrina, é a respeito de excesso de acusação. Como é que isso pode acontecer? Por exemplo, o crime atribuído ao autor do fato, o crime atribuído, por exemplo, numa denúncia, no inicial acusatória, é um crime que não se amolda no conceito de infração de menor potencial ofensivo. Mas quando chega no judiciário, o juiz, por exemplo, observa que é o caso de infração de menor potencial ofensivo. E aí tem essa discussão se o juiz poderia ou não corrigir aí essa imputação. Porque corrigindo, o acusado poderia ter direito aos institutos despenalizadores, inclusive a aplicação do procedimento sumaríssimo, tá? Aí que tem prevalecido na doutrina que o juiz pode sim fazer essa correção, já que cabe a ele fazer o controle aí da inicial acusatória, do recebimento ou não da inicial acusatória. E pode, por exemplo, enxergar que se trata aí de uma infração de menor potencial ofensivo e dessa forma fazer a correção para que o Ministério Público, por exemplo, possa oferecer uma proposta de transação penal, tá? Que aí sim compete unicamente ao Ministério Público oferecer a transação penal, que é por ser o titular da ação. Mas esse assunto ainda é um pouco controverso. Há quem diga que não cabe ao juiz fazer essa correção, e sim o autor da ação penal é que deve imputar ou não o crime devido. Contudo, prevalece que é possível o juiz fazer essa correção para que se dê ao acusado a possibilidade de se aplicar os institutos despenalizadores e o procedimento sumaríssimo. Ok? Então, feitas essas observações, vou mostrar para vocês aqui o material para que vocês acompanhem. Veja que eu coloquei aqui o conceito de menor potencial ofensivo e todas essas observações
São 6 observações a respeito desse conceito, tá? Para que vocês acompanhem aí fazendo as anotações. Vamos falar então de causas que podem modificar a competência dos juizados, tá? Causas de modificação da competência dos juizados especiais. A primeira, prevista aí no artigo 66 da Lei 9.099 de 95, diz respeito à impossibilidade de citação pessoal do autuado, tá? Veja só, não sendo possível a citação pessoal do autor do fato, seria necessário aí a citação por edital, certo? Acontece que não é possível citação por edital no âmbito dos juizados especiais criminais. Neste caso, então, como não é possível a citação pessoal, mesmo em se tratando de infração de menor potencial ofensivo, aí o que se deve fazer? Deve-se remeter os autos ao juízo comum. Chegando ao juízo comum, aí será adotado lá, como a gente já falou em outras aulas, o procedimento comum sumário. Ok? Será adotado o procedimento comum sumário. E lá será realizada a citação por edital, ok? Então lá, ainda que se tente a citação pessoal no juízo comum e se encontre o autuado lá, não devolverá mais a competência aos juizados, tá? O juízo comum agora é o que passa a ser o competente e lá se adota o procedimento comum sumário, mesmo em se tratando de crime de menor potencial, infração de menor potencial ofensivo. Lembrando que é possível ainda aplicar as medidas despenalizadoras, ok? Uma outra hipótese de modificação da competência dos juizados especiais é em se tratando de crime onde se há uma complexidade da causa, tá? O que se entende aí com essa complexidade que está prevista no artigo 77, parágrafo 2º da Lei 9.099? Se a complexidade, está dizendo no artigo 77, parágrafo 2º, se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do artigo 66 desta lei. O que diz respeito a essa complexidade, né? O que significa essa complexidade que o dispositivo se refere ao mencionar aí esse deslocamento da competência? Está relacionada à execução do delito, à forma de execução do delito, a quantidade de pessoas envolvidas, a dificuldade probatória. Então, o que isso? Há muitas vezes a execução do delito envolvendo um fato, a forma como foi executado envolve um fato complexo para ser apurado, tá? Demanda um contexto probatório maior, ou até a quantidade de pessoas envolvidas. Não são aí essas duas situações, você pode verificar que vai levar uma dificuldade probatória e logo não vai se compactuar aí com o princípio da celeridade, informalidade e simplicidade dos juizados. Então, se tratando de complexidade da causa, por envolver aí a forma de execução do delito, a quantidade de pessoas envolvidas, por exemplo, muitos acusados ou muitas vítimas, tá? Ou até a dificuldade probatória, o que pode demandar maiores investigações e maior instrução probatória. Então, a análise dessa complexidade inicialmente recai sobre o órgão do Ministério Público ou da acusação, né? Na sequência,
o juiz deve se o Ministério Público disser que não vai oferecer denúncia no juizado porque a causa é complexa, cabe depois ao juiz verificar se de fato é um caso que envolve complexidade, tá? E apesar do silêncio da lei, a doutrina entende que se deve também oportunizar a defesa falar sobre isso, até porque vai se estar deslocando a causa para o juízo comum, tá? Então é necessário que também se ouça a defesa e depois o juiz decide a respeito de remessa ou não daqueles autos ao juízo comum. Chegando lá, será adotado o procedimento comum sumário, ok? Então é um entendimento aí que tem prevalecido, ok? Uma outra forma de deslocamento da competência em se tratando de conexão e continência. Como eu já falei para vocês aqui, observadas as regras de conexão e continência, eu vou verificar qual é a jurisdição, qual é o juízo, na verdade, que vai prevalecer no caso de conexão e continência. Eu dei o exemplo aqui, em se tratando de infração do tribunal do júri, vai prevalecer aí a competência do juízo do tribunal do júri, por ser o juízo que atrai por causa do Código de Processo Penal que assim estabelece, ok? Também na Lei 9.099 de 95. Um outro ponto que também anotei para vocês aí no material é sobre a natureza da competência dos juizados. Há uma discussão na doutrina se seria uma competência absoluta ou uma competência relativa, se a competência dos juizados seria absoluta ou relativa. Para parte da doutrina, essa competência seria absoluta. A exemplo de Ada Pellegrina Grinove, Júlio Fabrino Mirabete, eles entendem que, por se tratar de uma competência que leva em consideração a natureza da infração penal, logo teria que ser uma competência de natureza absoluta. E caso não seja observada, pode levar à nulidade absoluta do processo. Ok? Mas o que tem prevalecido é a competência relativa. Por exemplo, na doutrina Eugênio Pacelli, e também o entendimento que tem prevalecido no âmbito do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Tá? A competência é considerada relativa, principalmente com dois fundamentos, que a própria lei prevê essa possibilidade de deslocamento da competência, como a gente viu aqui, complexidade da causa, citação por edital, conexão, continência, mas entenda que mesmo sendo relativa, é necessário preservar a aplicação dos institutos despenalizadores, tá? É necessário então preservar aí os institutos despenalizadores, ainda que se trate de competência de natureza relativa, ok? Então, o que pode levar à nulidade é a não aplicação dos institutos despenalizadores, mas é possível que, mesmo que se tenha uma competência que não foi observada, desde que aplicados os institutos despenalizadores, não leva aí à nulidade absoluta do processo. E um outro tópico que eu coloquei para vocês é a respeito do termo circunstanciado de ocorrência, o chamado TCO. Havia uma discussão se, por exemplo, esse TCO poderia ser lavrado pela polícia militar. Se o termo circunstanciado de ocorrência poderia ser lavrado pela polícia militar. E isso foi objeto, inclusive, de questionamento por meio de um ADI no Supremo Tribunal Federal, e que se concluiu que a lavratura de TCOs é de atribuição exclusiva da polícia judiciária, tá? Logo tem que ser por meio da autoridade policial
polícia judiciária é a polícia civil ou a polícia federal, ok? Então nessa ADI se julgou essa questão. A polícia militar então não pode lavrar o termo circunstanciado de ocorrência, porque é a atribuição exclusiva da polícia judiciária. A polícia judiciária no âmbito dos estados é a polícia civil e no âmbito federal é a polícia federal, ok? Então vamos deixar para a próxima aula a continuação desse assunto. Nós vamos falar aí da fase preliminar dos juizados, ok? Vamos concluir aqui para que a aula não fique muito longa. A gente para por aqui e eu darei sequência também ao material que está aí, já que vocês vão receber na próxima aula, ok? Então bons estudos e até a próxima.